teu. E os salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Desperta, ó igreja, que está na hora. Esta é a última hora que o Mestre voltará. Neste dia, quando o sol escurecer, a luz do dia não aparecer, e a lua em sangue se tornar, e os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Queridos e apreciados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo neste sábado, sábado do dia 23 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Despertai. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, e pela graça e bondade de Deus, hoje na apresentação, vosso conservo em Cristo, pastor Gabriel Vitor, nos eficientes trabalhos técnicos, o meu amigo jovem Oséias Vieira, sempre animado aqui nos trabalhos da obra do Senhor Jesus, e vamos seguindo com todos vocês neste sábado de bênçãos, sábado de vitórias, sábado que marcou hoje pela manhã a consagração com os adolescentes aqui na nossa sede nacional. Tivemos uma manhã maravilhosa na presença de Deus, aonde a Yasmin trouxe a palavra do Senhor aos nossos corações. Agora à tarde, às 15 horas, presbítero João Vaz pregou a palavra, orou pelos irmãos e o Senhor Jesus operando maravilhas. À noite, com o presbítero Moacir, aqui na nossa sede nacional, enquanto lá em Pinhais nós tivemos o maravilhoso evento no Senforp, com a presença do nosso pastor titular da obra, pastor Ademar Alves Lacerda, pregando a palavra, orando por todos, uma noite de graça, uma noite da manifestação do poder de Deus e da glória de Deus, participação da Orquestra Filarmônica Cristã, participação do vocal da nossa sede nacional, participação do Unificados de Curitiba e toda a região metropolitana, os unificados louvando a Deus nesta maravilhosa oportunidade, um sábado inesquecível para a igreja e para o campo de Pinhais. Já é pela terceira vez, né, Moisés? Pela terceira vez que o pastor Ademar prega no Senforp. Nas últimas 2 vezes foram no domingo pela manhã e hoje, especialmente no sábado à noite, o servo de Deus esteve ali pregando a palavra, orando por todos e o Senhor Jesus operando maravilhas. Participação do pastor Jefferson Henrique, participação do pastor Valdeci Vieira com todo o campo da região metropolitana. Uma noite linda na presença do Senhor Jesus, e nós queremos lembrar que os trabalhos não param por aí, não param porque daqui a pouquinho aqui na sede nacional, no horário das 23 horas e 45 minutos, nós teremos vigília aqui na nossa sede nacional, com a igreja louvando a Deus, adorando ao Senhor. Neste sábado agora será o pastor Jurandir Falavinha, juntamente com o presbítero Jonathan Falavinha, em uma noite marcante da manifestação do poder de Deus, e você não pode perder, você não pode ficar de fora. Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão, em frente à Praça Valdomiro Raut, sede nacional da Igreja Pentecostal
Pentecostal de Jesus Cristo que espera por você e pela sua família. Amanhã, pela manhã, nós teremos às 9 horas da manhã com o pastor José Marinho e equipe mais uma EBM, a Escola Bíblica Maranata, às 9 da manhã. Ao meio-dia nós teremos mais uma edição do programa Despertai e 15 e 19 horas, mais 2 horários de bênção no domingo especial, Domingo da Família, aqui na sede nacional das igrejas Pentecostal de Jesus Cristo. Domingo da Família, você é muito bem-vindo com toda a sua família, pai, mãe, marido, esposa, filhos, vem todo junto para cá, junta aí todo mundo e vem conosco louvar a Deus, adorar ao Senhor, porque temos certeza que Deus há de nos dar, há de nos conceder um domingo de vitórias e de alegrias na presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, para, junto com os irmãos, orarmos ao Senhor, buscarmos a presença de Deus. Vamos iniciar mais uma edição do programa Despertai em oração, clamando ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem bênção para nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo, absolutamente tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu estava juntamente com os irmãos essa semana trazendo a palavra na quinta-feira, e nós lemos Gênesis 21, quando fala que Deus visitou a Sara no tempo determinado, como Deus havia apontado e dito, a promessa de Deus se cumpriu. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Lá em João, no capítulo de número 7, os irmãos de Jesus, não compreendendo a sua missão e ministério, olham para o mestre e dizem: olha, a festa do tabernáculo está acontecendo lá em Jerusalém, já que você é o Messias e quer se mostrar ao mundo, por que você não sobe para Jerusalém? Aproveita que está enfervescendo de gente, fervilhando de gente. E Jesus diz assim: o tempo de vocês é qualquer hora, qualquer momento, mas eu não. Eu sigo a agenda do meu Pai. Eu sigo o calendário que o meu Pai me deu. Então nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus, né? E quando a gente fala do tempo de Deus, geralmente, né, irmão Oséias, a gente foca muito na espera. Mas sabia que às vezes a gente precisa apressar, meus irmãos? É verdade. Tem coisas que a gente precisa esperar, mas há coisas que a gente precisa apressar. Há coisas que não podem esperar muito. Há coisas que nós devemos agir dentro daquela janela de tempo que Deus nos dá, e se nós ultrapassarmos essa janela, a oportunidade vai embora. Então, nós temos que fazer dentro da vontade de Deus. Quer seja apressar em algum aspecto da nossa vida, quer seja esperar em outro aspecto da nossa vida, é sempre importante entender que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos para que o Senhor venha trazer clareza nos nossos corações, porque nós precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. Senhor, a Tua palavra fala que Davi, dentro do seu exército, tinham homens que eram entendidos nos tempos. Eles sabiam discernir as estações, e que nós possamos também discernir as estações de Deus na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça. Tem horas que estamos, Senhor, no deserto, horas que estamos na fornalha, horas, meu Deus, que estamos desfrutando, o tempo de cantar chegou, como diz meu Pai, aleluia, lá no livro de Cantares, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha guiar as nossas vidas e os nossos corações, nos dando graça, força e sabedoria para suportar cada estação de Deus na nossa vida e entender os propósitos do Senhor para nós. Nós oramos e pedimos, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Dá para nós cantarmos, irmão Oséias, aquele hino lá que tem tempo que a gente não ouve? Quantas vezes eu perguntei para Deus. Eu não vou cantar, senão vou estragar o hino, né? Mas os irmãos vão ouvir agora, e na sequência nós vamos reviver uma mensagem da palavra de Deus pregada no sábado passado, no Congresso de Adolescentes aqui na nossa sede nacional, com a presença do servo de Deus, presbítero Wellington, de Montes Claros, Minas Gerais, trazendo uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações.
aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. Pois tu olhas o vento e disse-lhes é treinamento. Tu fez o bravo mar e disse-lhes é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. Quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou, ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército chegou e ele viu além daquela dor. Mas viver além dessa situação, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor, mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Palmas que exaltam ao Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 8, irmãos, versículo 22. Diz assim, irmãos: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou ser bem rápido aqui, mas o Senhor me despertou no coração. Na verdade não era esse o texto que eu ia ler, mas a gente fica aflito, né, irmãos? Eu fui hoje à tarde ali para cima e pedindo a Jesus misericórdia, aí veio este texto no meu coração. Nós vamos falar um pouquinho dele. Os irmãos bem sabem que é um milagre operado por Jesus quando ele chegava nessa cidade. Ali havia um cego
trouxeram o cego a Jesus. Irmãos, como é gostoso quando a gente consegue levar alguém até Jesus, né, irmãos? Você já conseguiu levar alguém até Jesus, irmão? Você já conseguiu, irmão, levar até alguém a presença do Senhor? Aleluia. E levaram esse cego na presença do Senhor Jesus e pediram: Senhor, faz alguma coisa por ele. É cego. Jesus cuspiu nos olhos dele. Isso parece até estranho, né, irmãos? Para quem é natural, irmãos, fica difícil de entender as coisas de Deus. Mas para quem é espiritual, irmãos, ele não questiona. Ele só procura adorar ao Senhor mediante a operação de Deus. Porque Deus não é para ser entendido, irmãos, Ele é para ser aceito. Porque Ele é soberano na sua obra. Aleluia. Aí o Senhor vai, põe as mãos e diz: está vendo alguma coisa? Ele olha assim: Senhor, estou vendo os homens andando como árvore andando. Eu estou vendo os homens como árvore andando. Eu fui pensar: meu Deus, mas o Senhor não faz obra pela metade. O Senhor tem os seus... Por que o Senhor já não abriu os olhos dele de uma vez e ele já começasse a enxergar logo, né, irmão? Como foi com Bartimeu? Enxergar logo de uma vez? Não, mas eu estou vendo os homens como árvores. Árvores que andam. Eu estou vendo árvores aqui nesta noite, viu, irmãos? Muitas árvores aqui nesta noite. Aí depois Jesus vai e completa, irmão. Jesus vai e faz o milagre de forma maravilhosa que ele enxerga. Eu fiquei pensando, essa primeira visão desse homem, será que Jesus fez assim um milagre pela metade, não deu conta de fazer e depois teve que fazer de novo? Não, irmãos. Nós temos duas visões, irmãos. Nós temos a visão carnal, a visão física, né? A visão do mundo e das coisas dessa terra que nós enxergamos. Estou enxergando os irmãos estão me enxergando. E temos a visão espiritual. Enxergamos o mundo espiritual. E é de suma importância nós enxergarmos o mundo espiritual. Irmãos, quem não enxerga o mundo espiritual, ele sofre muito. E faz muitas pessoas sofrer também. Porque quem não enxerga o mundo espiritual, quando o inimigo vai utilizar alguém, porque ele utiliza, irmãos, às vezes, pessoas que abrem o coração para tentar nos atingir. Se você enxerga o mundo espiritual e não olha para o seu irmão como o autor daquela ação, mas enxerga o inimigo por trás daquela ação, você nunca vai guerrear contra a carne e o sangue, irmão, não. Você vai entender que o inimigo está por trás da ação. Você vai repreender o inimigo e livrar o seu irmão de uma aflição também. E não vai ser afligido. Então ele está vendo os homens como árvore que anda. Estou vendo o homem. Aí eu fui pensar, mas será que foi só ele que viu? Os irmãos já entendem, irmãos, que não foi só ele. O pastor leu aqui, o jovem, ele exclamou ali dizendo que Jeremias também diz: ó, são como árvores que estendem as raízes ao ribeiro. O homem justo, o homem que anda na presença de Deus. O salmista ele vai escrever no capítulo 92, o versículo 12, irmãos, de Salmos, dizendo assim: o justo é como a palmeira, ele floresce como a palmeira. Ele é como o cedro do Líbano. Ele vai crescer vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Aí você vai ver sobre a palmeira, irmãos. É muito tremendo e profundo. A palmeira, ela, meus amados e queridos irmãos, independente de estação do ano, independente de solo, ela vai estar sempre bonita, sempre florescendo. Vida longa, irmãos. Sabe? O cedro, meus amados e queridos irmãos, o presbítero ontem, João, falou até sobre aquela árvore que demora a crescer para cima, mas ela cresce primeiro para baixo. O cedro é dessa maneira. O cedro do Líbano demora muitos anos para ele poder conseguir crescer, aparecer, mostrar sua beleza. Sabe por quê? Porque a preocupação primordial dele não é mostrar sua beleza, é aprofundar as suas raízes o máximo que ele puder. E quando ele começa a aprofundar as raízes na terra, se ele encontrar uma rocha como obstáculo, ele de maneira alguma vai ficar com a sua raiz inibida. Diz, meus amados, as pesquisas, os estudos, que ele vai descendo. Se ele encontra uma rocha, ele vai abraçar com as raízes esta rocha, de maneira que ele vai conseguir ficar mais forte, resistir mais os temporais, resistir mais as tempestades. Aleluia. Aqui no nosso meio tem cedros que desceu as raízes, abraçou a rocha que é Jesus. Já passou temporais, vendavais terríveis, não caiu,
porque está abraçado à rocha. Jesus é o nosso rochedo divinal, irmãos. Aleluia. E quem estende as raízes e abraça esta rocha, irmãos, ele consegue ter vida longa na presença de Deus. Ele consegue resistir às tempestades da vida. Porque a vida do justo, irmãos, na verdade não é só mar de rosa, não. Não é só maravilha, não. Tem tempestade, irmão. Tem vento. Tem aflições terríveis. Eu fui ver sobre o carvalho. É uma planta, é uma árvore também muito tremenda, o carvalho. E muitas experiências espirituais aconteceu debaixo de carvalho. Deus falou com Gideão debaixo de carvalho. Deus falou com Abraão debaixo de carvalho. Deus falou conosco aqui na noite de ontem debaixo de um carvalho. Hoje à tarde Deus falou conosco também debaixo de um carvalho aqui. Na tarde de hoje nós estávamos aqui, tinha um carvalho aqui pregando e Deus estava falando conosco. Experiências grandiosas já aconteceu debaixo do carvalho. É uma árvore que se recusa a cair, irmãos, com ventos fortes. O vento quando vem, irmãos, o carvalho, ele se contorce de um lado, se contorce de outro. Ele até muda a forma dele às vezes, devido, irmãos, às raízes tão profundas. E ele ali bem firme, porque as raízes são profundas. E ele se contorce do lado, se contorce do outro. E muda muitas das vezes a sua casca, a sua aparência. Mas ela é grandiosa, ela é frondosa, ela é resistente aos temporais. Eu tenho certeza que nesta noite tem carvalho aqui que já até perdeu a aparência, mas está aí firme diante do Senhor, porque as intempéries da vida não te arrancou da presença de Deus. Porque as raízes desceu profundo, irmão. Está enraizado. É um carvalho. Irmãos, jovens, adolescentes, quando as coisas amargar na sua vida, eu já falo, eu repito isso sempre, não vai para a internet não. Procura um carvalho desse aí, ó. Procura um cedro desse aí, encosta nele, vai para a sombra dele. Aleluia, vai para a sombra dela. Tem irmãs aí, ó, que alguém olha assim, de repente, irmão, até despreza pela aparência. Mas olha, eu vi até o vídeo que o pastor Gabriel postou de irmãs dizendo, irmão, já se passou 50 anos. Aleluia, imagina você, irmão, uma pessoa 50 anos na presença de Deus. O que essa pessoa já não enfrentou para honrar a chamada de Deus, para honrar o Senhor Jesus? É vento, irmão, é tempestade que veio e abalou de um lado e de outro. Não caiu, porque as raízes estão aprofundadas em Deus e consegue extrair do céu, aleluia, glória a Deus, coisas grandiosas para poder estar firme na presença de Deus. Aleluia. Quem olha, meus irmãos, para os obreiros aqui no altar, pensa vida tranquila. Só Deus sabe, irmãos, os ventos que assopram na vida desse homem, na vida desta mulher. E vento tem nome, sabia disso, irmão? Vento tem nome. Lembra de Paulo quando estava, meus irmãos, indo para, aleluia, para Roma. Aleluia, a Bíblia vai dizer, meus amados, que ali uma tempestade, um vento por nome Euroaquilão, ele vai sacudir o navio, vai quebrar tudo ali, irmãos. E Paulo, mais os seus companheiros, aleluia, eles chegam na ilha de Malta. E quando eles chegam ali na ilha de Malta, meus irmãos, olha, o vento abalou, o vento quebrou tudo ali, mas eles estavam vivos. Chegaram na ilha de Malta, e quando chega ali, os bárbaros usaram de misericórdia, acenderam uma fogueira, porque estava chovendo, estava frio demais. Aí diz a Bíblia que Paulo, ele saiu para buscar, irmãos, uns gravetos, umas lenhas, para poder, aleluia, manter o fogo aceso. Irmão, como é gostoso quando o crente, ele é enraizado na presença de Deus, ele entende o mundo espiritual, aleluia, ele chega no lugar. Não foi ele que acendeu o fogo não, irmão, mas o objetivo dele não é apagar o fogo não, é fazer com que o fogo permaneça aceso. Ele vai buscar lenha para colocar no fogo, aleluia, para o fogo manter aceso. Irmãos, a glória de Deus, ela está aqui nesta noite, eu já senti, mas a glória de Deus não foi acendida pela minha adoração não, mas o que eu quero nesta noite é fazer como Paulo, aleluia, tão somente colocar mais um pouquinho de lenha nesse fogo, para ele permanecer aceso.
Aleluia. Vento tem nome, irmãos. E o vento que tentou acabar com a vida de Paulo ali, não acabou. Aí de repente Paulo está na ilha, pegando lenha, e uma víbora acometeu Paulo. Uma cobra mordeu. E quando a cobra morde Paulo, os bárbaros disseram: esse não escapou da justiça. Ele é devedor mesmo. Esse é devedor. Escapou do mar, mas vai morrer. A víbora mordeu ele. Eles estão esperando Paulo morrer. Vai morrer. Vai morrer. Parece que eu vejo eles até contando, né? O veneno dessa víbora aí. Hoje aqui no Brasil tem a coral verdadeira, né? Que é terrível. Tem a cascavel. Não sei se o irmão conhece. Tem a quatro presa. Lá para nossa região tem ela. Irmão, não deu tempo de chegar no hospital lá. Acabou, já era. E está esperando, vai morrer. Paulo vai morrer. Vai morrer e o homem não morre, irmãos. O homem não morre. Eles estão esperando o efeito do veneno da víbora. E o homem não morre. Ali é um crente enraizado, irmão, um cedro. Ali é, irmãos, aleluia. Ali é uma palmeira. Ali é um carvalho, irmão, está firme. Aleluia, as raízes dele estão em Deus. As raízes dele estão na presença do Senhor. Aleluia, veneno de víbora não faz efeito na vida de quem está enraizado neste Deus e poder, irmãos. Vai morrer. Irmãos, infelizmente, irmão, nós precisamos aprender isso, irmão. Tem gente que crê mais na ação do diabo do que na ação de Deus. O povo está lá esperando o efeito do veneno da víbora. Ô irmão, nós não estamos aqui esperando o efeito do veneno da víbora, não. Nós estamos aqui crendo no Deus que livra, que guarda, que faz grandes coisas na vida daqueles que creem. Vai morrer. Morre não. Paulo chega lá no fogo, sacode a mão. A víbora cai. Tem fogo aí, tem, irmão? Tem fogo aí, tem, irmão? Tem fogo aí, tem? Aleluia. O inimigo não resiste o fogo da presença de Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas das vezes, aleluia, as intempéries da vida, ela vem contra nós de maneira tão intensa, irmãos, que nós achamos que vamos perecer, achamos que vamos morrer. E tem vento, irmão, que vem de lugar que nós menos esperamos. Tem vento que assopra, irmãos, de lugar que nós menos achamos que vai vir. Infelizmente, meus amados e queridos irmãos, às vezes passamos luta com pessoas que não queríamos passar. Não era para ser desse jeito, mas o próprio Deus permite, irmãos, os ventos vir na nossa vida para provar para o inimigo, aleluia, quem somos nós diante da presença do Senhor. Tinha uma árvore plantada, irmãos, lá no Oriente, chamada Jó. Já ouviu falar da árvore Jó? O inimigo cismou de levantar contra ele. E ele foi na presença de Deus. O bicho é tão terrível que foi até na presença de Deus para tentar contra Jó. Eu estou com a voz um pouco rouca, irmãos, e ruim. Eu estou recuperando, estava falando com os irmãos de uma pneumonia que eu tive há uma semana atrás. Mas eu creio que vai dar para finalizar aqui, em nome de Jesus. Aí o inimigo foi diante do Senhor e o Senhor diz: está de olho em Jó, né? Você viu como ele é fiel? Você viu como que ele é temente? Você viu como que ele se desvia do pecado, se desvia do mal? Aí o inimigo diz assim: deixa eu mandar um vento lá para você ver se não arranca essa árvore lá, Deus. Deixa eu dar uma soprada lá que o senhor vai ver se o senhor tem cercado ele de bens. Tira as coisas, tira tudo que ele tem lá para o senhor ver se ele não vai blasfemar. Então vai lá. Ó, não mexe na raiz não. Ô, irmão, isso aqui é tremendo demais, irmão. Aleluia. Aleluia. Não mexe na raiz não, viu? Você pode até cortar o tronco. Mexe na raiz não. Aleluia. Quando o João Batista está pregando, irmãos, ele está dizendo assim, ó: eu batizo na água para remissão de pecado, mas após mim vem um, eu não sou digno nem de desmarrar a sandália do pé dele. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo.
vocês têm que converter. Aí a mensagem parece que era dura, né? Os fariseus parece que começam a murmurar da mensagem. Ele falou, ó, a mensagem está dura e tem mais. O machado está posto na galha, no tronco, na raiz. Aí agora a história muda, irmão, porque Deus mexe na raiz, o diabo não mexe na raiz, não. Deus não autoriza Satanás a abalar a raiz, mas Deus mexe na raiz. Cuidemos diante do Senhor, para que Ele não encerre com nós, porque só Ele tem o poder de abalar a raiz e de arrancar pela raiz. Mas para Jó o Senhor diz para o diabo, não mexe na raiz. Aí o diabo vai lá, irmão, assopra o vento, derruba a casa, mata os filhos e faz uma confusão, e ele vai perdendo tudo. Irmãos, o que eu acho interessante é que Jó não adorava a Deus pelo que ele tinha, pelo que Deus podia proporcionar para ele. Irmão, não vem para a igreja pensando assim, eu vou lá para Deus preparar um casamento, eu vou lá para Deus me dar uma empresa, não, irmão, não, vem para a igreja, para, como diz o salmista lá, vem para Deus te plantar nos átrios do Senhor, para você florescer e dar fruto, e na velhice gerar para o reino de Deus. Vem para ser salvo, vem para morar no céu, e pode deixar o restante que Deus garante, que Deus faz, porque Ele é poderoso. Aleluia. Aí parece que eu vejo, irmão, o diabo vendo as notícias chegando para Jó, né? Ó, morreu os filhos, vai blasfemar, vai murmurar. Ó, levou o gado, e ele está lá. Tem certeza, irmão, ele estava aflito, o coração estava doendo. 10 filhos, irmão, morrendo de uma vez. As coisas sendo levadas, a riqueza de muitos anos sendo levada, e ele está lá. E o inimigo esperando, irmão, a murmuração, esperando ele maldizer, esperando, meus amados, ele abrir a boca para blasfemar diante de Deus. Mas ali é uma árvore plantada por Deus, irmão. Ali é uma árvore plantada pelo Senhor. Irmãos, ele nem atribuiu ao diabo o que estava acontecendo na vida dele. Tem crente, irmão, que ele não pode tropicar na rua aí, que ele fala, está repreendido, Satanás é o diabo. Parece que o diabo faz mais na vida das pessoas do que o próprio Deus. O inimigo, irmão, levanta contra Jó, e quando chega a notícia, aí chega a mulher, né? Porque a mulher agora vai chegar para ele e dizer, Jó, e aí, Jó, e agora? Olha a situação. Ele vai dizer, mulher, foi Deus, nem falou que foi inimigo não, ele disse, mulher, foi Deus que me deu, foi Deus que tomou. Bendito, bendito, bendito. Alai, xaria, candalai, iria, candalabai. Bendito é o nome do Senhor. Você consegue, irmão, gerar fruto para Deus na luta? Você consegue, irmão, gerar fruto para Deus em meio às intempéries da vida? Ou você é aquele tipo de crente que só produz aqui na igreja? Irmão, produz na aflição, produz na luta, produz na dor. Deixa Deus operar, aleluia, na vida de alguém, até mesmo através do teu sofrimento. Aleluia. É Jesus. Laiondorobianai, xéria, alabai. Eu sinto a mão de Deus estendida sobre a igreja nesta noite. Aleluia. Deus vai fazer coisas grandiosas, irmãos, porque Ele é poderoso para alcançar o aflito e necessitado e socorrer os oprimidos. Aleluia. Aleluia. Jó agora está se sentindo, irmãos, uma árvore cortada. Cortou, mas já disse para os irmãos, a raiz está na terra. Ele vai dizer, eu não sei quanto tempo da minha luta. A gente queria que a luta passasse assim, né, irmão? Toque de mágica, né? Hoje as pessoas não têm mais paciência de esperar Deus operar, irmãos. E muitas pessoas estão perdendo a bênção. Ele está dizendo, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nessa situação, mas o meu Redentor vive, creio nele. Vou ficar aqui, com as raízes na terra, ainda que elas envelheçam, mas eu vou esperar a água.
Eu vou esperar Deus. Aleluia, eu vou esperar, porque ao cheiro das águas alguma coisa acontece na minha vida. Aleluia, alguma coisa Deus pode fazer na minha vida. Ao cheiro das águas. Quem sabe eu falo nesta noite, irmãos, com árvores que estão me ouvindo, que de repente você se sente desta mesma maneira. Aleluia, as oportunidades parece que cessou, parece que Deus não está te vendo. Fica tranquilo, Deus vai abrir o céu, a água vai descer, Deus vai mandar água, Deus vai molhar as suas raízes e vai fazer brotar alguma coisa sobre a tua vida. Aleluia. Irmãos, o presbítero Ivan falou para mim esses dias mesmo. Aleluia, ele alugou outro ponto para trabalhar. Ele trabalha com água mineral. E lá tinha uma planta que estava, meus irmãos, no vaso, mas morta. Aí por um descuido ele deixou o balde de água cair, quebrou, e caiu água naquela planta. E ele continuou o percurso do trabalho dele. Quando passou uns dias, que ele chegou e abriu o comércio e olhou, a planta estava brotando, irmãos. Estava brotando a planta. Ele olhou e falou: que mistério é esse? Aí ele começou a molhar todo dia. Está lá hoje uma planta bonita, pastor Rafael. Molhou, quebrou, caiu. Deus não vai jogar água na sua vida acidentalmente, não. É propósito de Deus molhar as suas raízes nesta noite. Crente enraizado em Deus, irmãos, não precisa ficar com inveja de ninguém. Aleluia, ele espera o tempo dele florir na presença de Deus. Ele é um cedro que não está preocupado em mostrar sua aparência. O que ele quer é aprofundar as raízes e estar firme na presença do Senhor. Irmão, se for para eu ser, o presbítero falou no finalzinho da mensagem hoje, sobre a figueira que só tinha aparência. Se for para eu ser uma figueira de aparência, irmão, eu não quero ser. Aparência. Eu estou plantado na terra, espiritualmente falando. Aí eu estou usando as mesmas proteínas que os irmãos que estão no campo, que está lutando, que ora, que jejuma, que consagra, que lê Bíblia. E eu não faço nada, irmão. Eu só estou querendo mostrar aparência, querendo ficar bonitinho, arrumadinho, né? Só mostrando a minha beleza, irmão. Está repreendido, irmão. Eu quero ser, irmãos, aleluia, ainda que eu venha ser cortado, eu quero estar com as minhas raízes na terra lá esperando. Deus, a luta está grande, a prova está grande. Eu não sei quanto tempo que vai demorar, mas manda água, Jesus. Manda água, Jesus. Deus vai renovar, vai. Aleluia, está com as raízes na terra, irmão. Deus vai te renovar. Deus vai te renovar, irmão. Aleluia, eu quero dizer para essas plantas aqui, ó. Eu quero dizer para essas plantas aqui, aleluia, esses adolescentes que são plantas novinhas, é bonito, né, irmãos? Ver essas plantas, aprofunda a raiz, minha filha. Aprofunda a raiz, meu filho. Não olha para a crítica. Não importa se ninguém vai valorizar o trabalho, se alguém não vai dar a devida atenção a vocês. Aprofunda a raiz, porque o tempo vai chegar e alguém vai olhar e dizer: por que eu não ajudei? Por que eu não dei a mão? Por que eu não participei? Porque a glória, irmãos, Deus, Ele vai derramar a presença do Senhor. Aleluia. Vocês ainda vão ver, aleluia, do meio desses adolescentes aqui, Deus levantar grandes homens, mulheres, para poder influenciar. Aleluia. O manai raiondorou bialai chariacanda labashu iamanai. Sinta a presença. Recebe, adolescente, recebe o poder, recebe a unção que emana da glória, que desce do céu. Alai, xariacandalai. Aprofunda a raiz. Vai aprofundando a raiz aí, vai. Desce um pouquinho mais as raízes. Encontrou o obstáculo, não retém a raiz. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Ei, manai. Ele alabai. Xariacandalabai. Recebe nesta noite, irmã.
Deixa o Espírito de Deus molhar. Deixa o Espírito de Deus regrar a tua vida. Aleluia. Abre a alma diante de Deus. Alai. Teria candalai. Orianda labas. Imanabasturi candalai. Oh, alai, séria. Irmãos, escuta isso aqui. Eu tenho um amigo de infância. Na casa dele tinha um lírio. E esse lírio morreu por falta de cuidado. Aí ele me disse que chegou na casa dele, o irmão dele que cuidava do lírio parou de cuidar e o lírio morreu. E ele, curiosamente, porque só estava a terra dentro daquele vaso, começou a cavar. E quando ele cava, ele acha, irmãos, uma batatinha cheia de casca podre. Curiosamente, ele começa a arrancar as cascas. E lá dentro tinha vida. Uma batatinha pequenininha no meio das cascas podres. Jesus. Oh, meu Deus. Ele cavou a terra, adubou a terra, pôs aquela batatinha na terra e começou a molhar. Brotou, irmão. Se tornou um lírio bonito. Deu flores lindas. E aqui nesta noite, irmãos, Deus vai arrancar casca na vida de alguém. Tem vida aí dentro. Tem vida aí dentro. A casca podre vai ser arrancada por Deus. Allah, Sharia. Demancho que faça. Iria labai. Ele vai arrancar essas cascas podres. Ele vai preparar a terra. E vai pôr na terra. E vai pôr água. Eu já vejo, irmão, pela fé. Aleluia, aleluia. Alguém, irmãos, aleluia, Jesus, com estas batatinhas novinhas na mão, aleluia, colocando na terra nova, aleluia, a água vindo, irmãos, e molhando e brotando, irmãos. Tem mistério de Deus nesta noite, nesta igreja. Algo novo está brotando, aleluia. Tem alguém com as raízes em Deus aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus está falando. Deus está falando, irmãos. Irmão, tem uma atmosfera, tem algo da parte de Deus para ser derramado nesta noite aqui. Deus só está precisando, irmãos, de um pouco mais de lugar. Abre o coração. Tem algo para ser derramado sobre a igreja aqui nesta noite. É mistério de Deus. É águas do céu. Aleluia. Renova espiritual para a nossa vida. Deus quer derramar. Deus quer encher. Deus quer levantar os caídos. Deus quer restaurar vidas. Deus quer nos ajudar a florescer. Deus quer nos ajudar a dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Amado Deus. Aleluia. Alemai Sharia. Olhando a labai. Tekamanás. Aleluia. Aleluia. Vou encerrar já, irmão. Eu vou encerrar. Mas procura ser uma árvore boa diante de Deus, irmão. Irmã, procura ser uma árvore boa diante de Deus. Não é preciso só estar plantado. Não contente em só estar, irmãos, com as raízes na terra e ter aparência. Se não der fruto, Deus vai arrancar. É verdade, Jesus. As irmãs tiveram um trabalho aqui. O presbítero Rafael até comentou na mensagem com o tema a poda. Deus podou quem tinha que ser podado, irmão. Agora vem enraizado. Deus quer, irmãos, agora após a poda, e esse enraizamento mais profundo, Deus quer que geremos para a glória dele. Nós não devemos ter no nosso coração partidarismo. Ah, é os adolescentes, eu estou fora. Não, irmão. O culto
o congresso não é deles, é com eles, mas é de Jesus. Aleluia! O culto das irmãs não é das irmãs, é com elas, mas é de Jesus. Então devemos unir as nossas forças e participar para que o nome dele seja engrandecido, glorificado. Sejamos uma árvore boa. Irmãos, foi trago da América Central para o Brasil uma árvore chamada leucena. Quem conhece a árvore aqui? Tem alguém que conhece, irmão? Leucena? Pois pesquisa sobre ela. A princípio considerada uma árvore milagrosa, pelo seu poder de proliferação e crescimento muito rápido. Servia de forragem, era uma árvore forrageira para gado, para alimentar gado. Alguns animais alimentam desta árvore. Só que com o passar dos anos, foi descobrido, irmãos, que ela é muito egoísta. Ela exala na terra uma substância que ela impede outras árvores proliferar próximo dela. Ela é uma ameaça para a biodiversidade. Ela não aceita. O negócio é só ela no pedaço. Se não for ela, irmãos, o negócio não vai. Leucena. Hoje, irmãos, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma ameaça. Já tem lei aprovada para a remoção dela. Mas especialistas dizem que vai ser, meus amados e queridos, uma tarefa muito árdua. Porque a semente dela germina praticamente 100%. Ela não precisa aprofundar muitas raízes, não. Ela é uma árvore que caiu a semente na terra. Qualquer orvalhozinho ela já está, irmãos, começando a brotar e está crescendo e vai tomando espaço. Alguma árvore que vai nascendo lá dela, ela libera substância na terra e já mata logo, porque o negócio é ela. Se não for ela, não vai. Se não for ela, não tem como acontecer nada. E aí, meus irmãos, se tornou uma preocupação. Então, quando eu estou pregando aqui, alguém que tem a visão espiritual e que enxerga os homens como árvore andando, já começa a pensar. Os discípulos a princípio, irmãos, queriam ser esta árvore, sabia? Porque os adolescentes, as crianças, vai chegar até Jesus e eles querem impedir. Não, vocês não ficam para lá. Peraí, Leucena, deixa as crianças vir a mim, porque dos tais é o reino. Deixa o adolescente vir a mim, porque eles serão utilizados na minha obra. Usarei na palavra, usarei nos dons, usarei, o Senhor usará, porque Ele é Deus para fazer. A princípio, maravilha, que árvore milagrosa, cresce rápido, não demora. Irmão, nada rápido presta, irmão. Tem que ter o processo. Oh meu Deus, a hora está indo embora. Mas tem que ter o processo. Tem gente que quer pular o processo, né? Já ir lá para frente. Vamos tomar cuidado, irmão. Pula processo, não. Não seja uma leucena na igreja, não, irmão, pelo amor de Deus. Quando você vê Deus levantando alguém, não fica bicudo, não. Abraça ele. Ora por ele. Sabe qual é o meu maior prazer, irmão, na igreja? Vou falar para os irmãos. Não é nem ver paralítico andar, irmão. Amém, se Jesus quiser levantar. Quiser curar o doente, amém. Maravilha, eu creio. Meu maior prazer, irmãos, na igreja, é quando a pessoa chega arrebentado pelas forças do inferno. Ouve a palavra. Entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Levanta a mão e aceita Jesus. Ele passa pelo processo. Não foge do discipulado, né? Ele aceita o processo. Passa pelas águas. Daqui a pouco você está vendo ele limpando o banheiro, limpando o chão. Vê um copinho no chão, ele pega, carrega e joga no lixo. Daqui a pouco você vê um crachazinho de auxiliar no peito. Ele não vai embora assim antes de chegar no pastor e dizer: pastor, precisando de alguma coisa, estou à disposição. É bonito demais.
Mas tem pessoa, irmão, que ele é tóxico demais, irmão. Se Deus começa a levantar, se Deus começa a usar, já fica bicudo, quer atrapalhar, quer impedir. É só ele. Ô, Leucena, pelo amor de Deus, Deus vai transformar você em um cedro. Deus vai transformar você em um carvalho, numa palmeira, para você alimentar as árvores novas, alimentar aqueles que estão chegando, que Deus está levantando na presença dele. Irmão, aqui tem crente que já passou por vendaval. Tem crente que está passando. E tem uns que se preparam que o vento está chegando. Só aprofunda as suas raízes, irmão. Não esquenta a cabeça. Não fica com medo do vento não, viu, irmão? O vento vai soprar de todo jeito. Então o que você faz? Continua com a casa na rocha e com as raízes profundas. O vento vai soprar e você vai balançar de um lado. De um lado, Jesus, me socorre. Do outro, orando e jejuando. E sacode para lá. E quando o temporal passar, você vai fazer como Jó. Bendito é o Senhor. Exaltado é o nome dele. Porque por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Como eu disse que vento tem nome, essa eu encerro, de verdade. Como eu disse que vento tem nome, irmão, tem uns ventos aí que é perigoso. Eu ouvi falar no vento do adultério? Vento do adultério. Já levou uns embora, viu, irmão? Já arrancou umas árvores aí que não aprofundou a raiz. Brincou demais. Aí o vento do adultério veio, cadê? Eu falar no vento da soberba, irmão. Vento perigoso. Já levou uns. O vento da falta de submissão. O camarada começa ali, né, irmãos? E daqui a pouco ele acha que não precisa ouvir mais ninguém. Ele não quer ser mais liderado. Que liderado que nada. Que ficar me submetendo à ordem do ministério que nada. Eu vou abrir a minha, eu vou dar o pé, eu vou fazer o que eu quero, eu vou liderar agora. E o vento, irmão, da falta de submissão, veio e arrancou, porque as raízes não estavam tão profundas como deveria estar. Cuidado com esses ventos. Mas nesta noite, o vento sul vai assoprar sobre o jardim de Deus. Cantares diz: vem tu, vento sul. O vento sul é o vento do amadurecimento, é o vento que aquece a alma, é o vento que aquece o coração, é o vento que faz a gente sentir a alegria, porque traz a presença de Deus. Assopra, vento sul, sobre esse jardim de Deus. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé nesta noite, irmãos. Aleluia. Pastor Jefferson, eu queria pedir aqueles irmãos para cantar aquele hino da árvore cortada. Ele pode? Pode, irmão, vocês cantem, irmãos. Árvore cortada. Fecha o olho, irmão. Fecha o olho. Entra na presença de Deus. Entra na sala do trono, irmão. Entra na sala do banquete, entra. Aleluia. De vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir. A esperança
Pode bater palma e dar glória a Deus, meus amados. E chegamos, meus irmãos, ao final de mais uma edição do programa Despertai. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que estiveram conosco até este presente momento. Nós vamos finalizando por aqui, confiando na graça, na bondade e na misericórdia de Deus para conosco, crendo que amanhã, sendo domingo, permitindo Deus, o Senhor nos dará não só o primeiro dia da semana, mas uma semana inteira de alegrias, de bênçãos e vitórias na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo, uma excelente noite de sono reparador para todos os irmãos, e já aproveitando, desejando a partir de amanhã uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.